Você sabia que uma simples bebida, consumida por milhares de pessoas acima dos 50 anos todos os dias antes de dormir, pode estar silenciosamente aumentando o risco de um AVC? Parece exagero, mas não é. O que você faz nas suas noites, principalmente o que você bebe antes de deitar, pode estar colocando sua saúde cerebral em risco sem que você perceba. E o pior? Os sintomas muitas vezes aparecem só quando já é tarde demais. Se você ou alguém da sua família tem mais de 50 anos, esse vídeo é um alerta urgente. Aproveita agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E se inscreve no canal para receber conteúdos que realmente cuidam da sua saúde. No vídeo de hoje, vamos revelar qual bebida está por trás de tantos casos de AVC noturno, por que ela afeta mais quem já passou dos 50 e o que você deve fazer a partir de agora. E no capítulo 3, conto a história real de uma idosa que fazia isso toda noite achando que era inofensivo. O AVC, ou acidente vascular cerebral, é hoje uma das principais causas de morte e incapacidade entre pessoas com mais de 50 anos no Brasil. E o que mais assusta não é apenas o momento do derrame em si, mas o que vem depois. Sequelas, limitações físicas, dificuldades de fala, perda de memória e, em muitos casos, a dependência total de outra pessoa para atividades simples do dia a dia. A partir dos 50, o nosso organismo passa por mudanças profundas. A pressão arterial começa a oscilar com mais facilidade, a circulação já não é tão eficiente e o sono, que deveria ser um momento de recuperação, se transforma em uma armadilha silenciosa. Muitas pessoas não sabem, mas uma grande parte dos AVCs acontece justamente durante a noite ou ao amanhecer. E isso tem tudo a ver com os hábitos que cultivamos antes de deitar. Mas o que está disparando esse risco silencioso? Existe um padrão muito comum, que você vai reconhecer no próximo capítulo. Dona Neuza tem 67 anos e sempre foi ativa, independente e vaidosa. Toda noite, após o jantar, ela tinha um ritual que considerava sagrado. Sentava-se em sua poltrona favorita, assistia ao noticiário e tomava uma xícara de uma bebida quente. Achava que isso ajudava a relaxar, a dormir melhor. O que ela não sabia é que esse hábito, aparentemente inofensivo, estava acelerando seu coração e mantendo sua pressão alta durante a madrugada. Depois de alguns meses, tendo tonturas leves, ao acordar e sensação de dormência nas mãos, veio o susto. Um AVC isquêmico leve, diagnosticado às pressas no hospital. Segundo os médicos, a causa estava ligada à pressão elevada no período da noite, potencializada por aquela bebida. O que mais choca é que ela, como tantos outros, achava que estava se cuidando. Mas o que havia de tão perigoso naquela bebida? O nome dela ainda não será revelado, mas os efeitos no seu cérebro vão te deixar em alerta total. Ela é quente, aromática, presente em muitas mesas brasileiras e, para muitos, representa um momento de relaxamento. Após o jantar, antes de dormir, é comum recorrer a essa bebida acreditando que ela ajuda a acalmar o corpo e induzir o sono. Mas a verdade é exatamente o oposto. Essa substância possui compostos que agem diretamente no sistema nervoso central, estimulando a atividade cerebral e impedindo que o organismo entre nos estágios mais profundos do sono. Quando ingerida à noite, especialmente por pessoas com mais de 50 anos, ela pode causar um aumento sutil, mas constante, da pressão arterial, dificultando a regeneração natural do cérebro durante o sono. O risco maior é que tudo acontece em silêncio. Nenhuma dor, nenhum sinal forte, até que algo grave acontece. E o que ela faz com o seu cérebro nas primeiras horas de sono é ainda mais perigoso do que você imagina. No próximo capítulo, você vai finalmente descobrir o nome dessa bebida e como ela age por dentro. A bebida é o café. Pode parecer surpreendente, mas o café, tão presente na rotina de milhões de brasileiros,
é uma das substâncias mais perigosas para quem tem mais de 50 anos e consome à noite. Rico em cafeína, ele atua como estimulante direto do sistema nervoso e provoca um aumento da atividade cerebral, mesmo horas após o consumo. Isso significa que, ao invés de relaxar, seu corpo entra em estado de alerta, impedindo o descanso profundo e provocando microdespertares ao longo da noite. Esse ciclo afeta diretamente a pressão arterial, eleva os batimentos cardíacos e, com o tempo, sobrecarrega os vasos cerebrais. Diversos estudos já ligaram o consumo noturno de cafeína ao aumento de riscos de eventos cardiovasculares, inclusive o AVC. E o que é ainda mais grave, o metabolismo do café fica mais lento com a idade, o que prolonga seus efeitos nocivos. Mas será que esse risco só existe por causa da idade? A resposta está no próximo capítulo. Após os 50 anos, o corpo passa por transformações silenciosas, mais profundas. O metabolismo desacelera, a eliminação de toxinas se torna mais lenta e a sensibilidade a substâncias como cafeína aumenta consideravelmente. Isso significa que o mesmo café que você tomava aos 30, sem nenhum problema, agora pode permanecer ativo no organismo por até o dobro do tempo, mantendo seu cérebro em estado de vigília mesmo quando você já está deitado. O sistema cardiovascular também se torna mais sensível. Pequenas elevações de pressão que antes passavam despercebidas agora podem ser o estopim para uma crise. É como tentar frear um carro numa descida com os freios gastos. Qualquer excesso pode ser fatal. Esses fatores explicam por que o café à noite é tão perigoso para pessoas acima dos 50. Mas o que acontece no seu cérebro nas primeiras 3 horas de sono é ainda mais alarmante. E vamos te mostrar isso no próximo capítulo. As 3 primeiras horas de sono são cruciais para a saúde do cérebro. É nesse período que o corpo inicia os processos mais profundos de regeneração celular, equilíbrio da pressão arterial e consolidação da memória. Mas se o cérebro estiver sob o efeito de substâncias estimulantes, como a cafeína, ele simplesmente não entra nesse estágio vital. É como tentar fazer manutenção em uma máquina que continua funcionando sem parar. Em vez de descanso, ocorre uma sobrecarga. E essa sobrecarga é especialmente perigosa para quem tem vasos sanguíneos mais frágeis, como é o caso de muitos idosos. Ao invés de relaxar, o organismo fica em alerta, os batimentos aceleram, a pressão não desce, e isso tudo enquanto você dorme. O risco de micro-AVCs ou crises de hipertensão durante a madrugada se torna real. Mas o café não é o único vilão. Existem bebidas naturais que, mesmo sem cafeína, também podem ser perigosas quando consumidas à noite. Quer saber quais são? Vem comigo! Você já ouviu alguém dizer que um suco de fruta natural antes de dormir faz bem? Pois saiba que, dependendo da fruta e do horário, esse costume pode ser um erro. Sucos como o de laranja, uva ou beterraba são riquíssimos em frutose, um tipo de açúcar natural que, à noite, pode elevar rapidamente a glicose no sangue. Isso provoca um pico de energia, seguido por agitação noturna, dificuldade de entrar no sono profundo e, em pessoas mais sensíveis, pode até elevar a pressão arterial. Mesmo sendo naturais, essas bebidas devem ser evitadas antes de deitar, principalmente por quem já apresenta histórico de pressão alta, diabetes ou insônia. O ideal é sempre observar como seu corpo reage e, acima de tudo, fazer escolhas que favoreçam o repouso profundo. Mas se tantas bebidas atrapalham, o que afinal é seguro beber antes de dormir? Existe alguma bebida que ajude a proteger o cérebro? Sim, e no próximo capítulo você vai conhecer as melhores opções. Agora que você já sabe o que deve evitar, é hora de conhecer as bebidas que realmente ajudam a proteger sua saúde cerebral e cardiovascular. Entre as mais recomendadas estão o chá de camomila, que tem ação calmante natural e ajuda a baixar a pressão,
a infusão de maracujá, que atua como relaxante do sistema nervoso, e a clássica água morna com cúrcuma, que possui efeito anti-inflamatório e vasodilatador. Essas bebidas, além de não interferirem na qualidade do sono, ainda contribuem para um repouso profundo e restaurador. Uma dica importante é evitar qualquer adoçante ou açúcar, mesmo que natural, pois eles também podem estimular o organismo. O ideal é tomar essas bebidas cerca de 40 minutos antes de deitar, em ambiente tranquilo e com pouca luz. A diferença na qualidade do sono é perceptível. Mas, e o seu corpo? Ele já está dando sinais de alerta? Você está percebendo os sintomas silenciosos que indicam que algo está errado? Descubra isso no próximo capítulo. Seu corpo dá sinais, e muitos, de que algo está errado antes de um AVC acontecer. Mas a maioria das pessoas ignora. Você acorda com dor de cabeça ou pressão nos olhos? Já sentiu formigamento em um lado do corpo ao despertar? Dorme bem, mas sente cansaço constante ao acordar? Esses sintomas, quando se repetem, podem ser um pedido de socorro do seu cérebro. Outros sinais mais discretos incluem lapsos de memória recentes, visão embaçada ao sair da cama ou sensação de desequilíbrio ao levantar. Nada disso deve ser normalizado. Preste atenção ao seu corpo. Ele avisa. Faça agora um checklist mental. Você bebe café ou sucos doces à noite? Tem sentido esses sinais? Está dormindo menos profundamente? Essas pequenas pistas podem te dar minutos, horas ou dias preciosos de vantagem. Mas o que fazer para transformar a sua rotina noturna em um verdadeiro escudo contra o AVC? É isso que você vai aprender agora, com um passo a passo simples, mas poderoso. Chegou o momento de montar sua rotina de proteção cerebral antes de dormir. Ela começa com um passo simples. Evite qualquer bebida estimulante ou com açúcar ao menos 3 horas antes de deitar. Segundo, faça alongamentos suaves no pescoço e ombros, regiões ligadas à circulação cerebral. Terceiro, deite-se com a cabeça levemente elevada, o que favorece o fluxo sanguíneo e reduz a pressão intracraniana. E, por fim, crie um ambiente propício para o sono. Luzes baixas, silêncio e temperatura agradável. Essa combinação, aparentemente simples, prepara o corpo e o cérebro para um descanso profundo e restaurador. Pessoas que seguem essa rotina relatam menos dores de cabeça, menos interrupções noturnas e sensação real de descanso pela manhã. Não se trata de um milagre, e sim de ciência e cuidado. Mas, e se você já teve um AVC ou tem histórico familiar? Então, seu cuidado precisa ser ainda mais cuidadoso. O que você vai ouvir a seguir pode te surpreender. Se você já teve um AVC ou tem histórico familiar da doença, sua rotina noturna deve ser tratada com prioridade máxima. Estudos mostram que as chances de um segundo evento aumentam consideravelmente se os mesmos hábitos de risco são mantidos, e muitos não percebem que o maior perigo pode estar nas horas de sono. O cérebro lesionado fica mais sensível a picos de pressão, batimentos irregulares e distúrbios circulatórios. Tudo isso pode ser agravado por bebidas erradas ou pela ausência de um sono profundo e restaurador. Nesse caso, a vigilância deve ser redobrada. Monitorar a pressão regularmente, evitar cafeína e açúcar à noite, usar travesseiros adequados e manter uma rotina calmante nas últimas 2 horas do dia. Cuidar do sono é cuidar do cérebro. Mas por que essas orientações, tão importantes, raramente são explicadas em detalhes nas consultas médicas? No próximo capítulo, vamos revelar o que muitos médicos não explicam e o que você precisa saber com urgência. A verdade é que, mesmo com tantos avanços na medicina, muitos médicos não conseguem orientar seus pacientes sobre cuidados simples e práticos
com o sono e a rotina noturna. Não por falta de conhecimento, mas por falta de tempo. Em consultas rápidas, onde o foco é o sintoma imediato, detalhes como o que você está bebendo antes de dormir passam despercebidos. E é aí que mora o perigo. O cuidado noturno, especialmente após os 50, precisa ser proativo. Você deve ser o protagonista da sua saúde, buscando informação e tomando atitudes diárias que previnam crises maiores. Não espere por sintomas para agir. A prevenção começa com pequenas mudanças: o que você bebe, como você dorme e o que seu corpo está tentando te dizer. E falando em dormir, o próximo capítulo vai te guiar por um ritual noturno poderoso que pode transformar não só suas noites, mas sua vida. Imagine suas noites como um portal de cura. O que você faz antes de dormir determina como seu cérebro será restaurado durante o sono. Um bom ritual noturno começa desligando telas e luzes fortes ao menos 1 hora antes de deitar. Tome uma infusão morna de camomila ou cúrcuma com canela, em silêncio ou ouvindo sons calmos. Sente-se com a coluna ereta. Respire profundamente por 5 minutos e repita mentalmente uma frase de gratidão ou proteção. Meu corpo está em paz. Meu cérebro está seguro. Finalize deitando-se com travesseiro adequado e ambiente escuro. Esse ritual simples envia sinais claros ao seu cérebro. É hora de descansar, reparar e proteger. Com o tempo, esse hábito se torna um escudo invisível contra distúrbios silenciosos. E agora que você já conhece os riscos, os sinais, os síntomas, vilões e os aliados, é hora de se comprometer com a sua saúde. No próximo capítulo, temos o alerta final e o recado mais importante deste vídeo. Agora você sabe, uma simples xícara de café ou suco antes de dormir pode parecer inofensiva, mas esconde riscos que se intensificam com a idade. Você entendeu por que o cérebro precisa descansar profundamente, por que certos sinais não podem ser ignorados e como criar uma rotina noturna capaz de proteger sua vida. Mas de nada adianta saber tudo isso e não agir. O AVC é traiçoeiro, mas também é evitável. Cuide-se hoje, para não sofrer amanhã. Troque a bebida. Crie seu ritual. Escute seu corpo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém acima de 50 anos que você ama. A informação pode salvar vidas. E lembre-se, sua saúde é o seu maior bem. Proteja-a como algo sagrado. Você importa. Obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo, com mais orientações e cuidados para uma vida longa, consciente e cheia de saúde.